Olá, amigos, estamos mais uma vez reunidos para falarmos dessas questões e respostas de O Livro dos Espíritos. Hoje a questão 16, fechando dentro do capítulo 1 esse item sobre o panteísmo, que Kardec fez questão de nos relembrar, porque muitas vezes ao discutirmos, até mesmo sobre o espiritismo, sobre qualquer religião, acabamos nos confundindo com algumas questões que podem nos arremeter para o panteísmo, fugindo da verdadeira existência de Deus, né, como causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema. Então temos que ficar bem atentos. Vamos aproveitar esses pequenos estudos dessas questões que Kardec nos traz e apresenta através das obras espíritas. Nós teremos aí como fazer essa pesquisa, revista espírita e dentro da própria codificação. Então vamos pedir ao Mestre Jesus que continue iluminando nossos corações para que possamos fazer esse nosso estudo, né, acompanhado pelos bons espíritos, nossos anjos, guardiões e protetores. Vamos lá, questão 16. Os que professam essa doutrina pretendem encontrar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus, sendo infinitos os mundos, que é, por isso mesmo, infinito, não existindo vazio ou o nada em parte alguma. Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, já que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a esse raciocínio? Então, a ideia panteísta, ela parece agradar alguma massa por causa dessas questões, né, que parecem realmente serem verdadeiras. Então os espíritos respondem, né, ao que se pode opor esse raciocínio, e coloca a razão. Refletir maduramente, e não vos será difícil reconhecer o abuso, o absurdo. Porque você vê, mas não presta atenção. Você ouve e não presta atenção. Mas os espíritos estão dizendo, isso que foi dito aqui é um absurdo. E Kardec faz um comentário com relação a essa questão que ele propôs e a resposta dos espíritos. Agora são palavras de Kardec. Ele coloca: esta doutrina faz de Deus um ser material. Por isso que é um absurdo. Que, embora dotado de suprema inteligência, seria em escala maior o que somos em menor escala. Ora, transformando-se incessantemente a matéria, Deus, nesse caso, não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Então, já tirando um desses atributos, que é a imutabilidade, deixou de ser Deus. Então não se podem conciliar as propriedades da matéria com a ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado em nosso pensamento. Então, por isso a gente tem que ver, Deus criou o universo, e não o universo criou a Deus. Então, ele está aqui dentro através da sua criação, da sua ideia, das suas leis divinas, do seu sopro, né, do seu hálito divino, fluido cósmico universal que penetra tudo e a todos, mas o universo continua crescendo, expansão, se desenvolvendo, se criando, né? Você vê novas estrelas, novos planetas. Então, se isso tudo for Deus, esse infinito todo for o corpo de Deus, ele está em expansão, ele está se modificando, mas Deus é imutável, Deus é único, então ele está fora do nosso universo. O que está dentro é seu hálito divino, a sua criação, a sua ideia, né, as suas leis divinas. Então, é o que ele falou, falta-lhe um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não se podem conciliar as propriedades da matéria com a ideia de Deus sem que ele fique rebaixado em nosso pensamento. E nenhuma sutileza de sofisma conseguirá resolver o problema de sua natureza íntima. Kardec é muito inteligente, ele fez a questão chamando mesmo a atenção daqueles
Com certeza, né, ele sabia que seria uma questão importante para aqueles que ainda duvidam. Então, não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E o sistema acima está em contradição com as suas propriedades mais essenciais. Confunde o Criador com a criatura, exatamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. Olha aí. Kardec trouxe um comentário sensacional. A inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor no seu quadro, mas as obras de Deus não são o próprio Deus. Como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. É o comentário de Kardec. Vamos ler a questão de novo? Só para reforçar essa resposta de Kardec. A questão era assim: os que professam essa doutrina pretendem encontrar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito, não existindo vazio, ou o nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, já que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Quer dizer, você vê que está transformando Deus, né, na própria essência, né, com a própria criatura. É uma confusão que se faz através desse pensamento. Por isso aquilo que eu falei no estudo passado, na questão passada, questão 15. Né, que às vezes o espírito atrasado, ele encarna e traz essa intuição e acaba encontrando aqui uma oportunidade de colocar essa ideia de novo na sociedade. E aí muitos simpatizantes que ainda não conseguiram se transformar acabam dando força a ela e faz parecer válida. Mas Kardec está aqui mostrando, destruiu um dos atributos da divindade. Então não pode ser válido. Na Gênese, no capítulo 2, nós temos também uma análise. Tá? Agora, antes de fazer a análise, eu coloquei uma observação minha aqui, que é a seguinte, que eu tirei da Revista Espírita de outubro de 1863, Dissertações Espíritas. Olha como tem material para a gente pesquisar. Eu não coloquei todos os materiais aqui não, tá, pessoal? Mas feche um link com essa Revista Espírita de outubro de 1863, Dissertações Espíritas, que ele fala que se fosse valer o pensamento panteísta, o homem perderia a sua individualidade, deixando de existir. Passaríamos a confundir Deus com a natureza e o Criador com a criação. Segundo Kardec, em O Céu e o Inferno, no capítulo 1, o universo seria uma imensa república sem chefe, ou onde cada um seria chefe com poderes absolutos. Olha, é uma análise de Kardec lá no Céu e Inferno. Olha como é que ele expandiu a discussão dessa questão por toda a doutrina. E na Gênesis capítulo 2, nós temos aqui que sem conhecer os atributos de Deus, nada podemos afirmar sobre o Criador, nada podemos concluir sem nos confundir com Ele em nossas contradições. Então, se Deus é a suprema e soberana inteligência, há de se considerá-la infinita. E assim, o homem com inteligência limitada não pode tudo compreender. Lembra que eu falei no estudo passado? Na escadinha evolutiva, temos espíritos mais atrasados, outros mais adiantados. Então, a gente acha que sabe tudo, mas ainda estamos em algum ponto que não evoluímos para poder compreender tudo, principalmente essas questões, né, a nossa inteligência é muito limitada. Então, se Deus é eterno, sua existência vai ao infinito, sem começo e nem fim, não podendo o homem determinar o começo do universo como criação divina. Então, se Deus é imutável, nada neste nosso mundo material pode ser parte dele, pois sabemos que na natureza tudo se transforma, e Deus não poderia ser sujeito a mudanças, ou teria uma instabilidade como Deus.
Nós já vemos 2 pontos aqui, né? Primeiro, a questão do infinito, que é o desconhecido. Nós não saberíamos, nós estaríamos tentando questionar com a criação do universo a criação do próprio Deus, como muitos cientistas o fazem, né? E o outro também, nessa transformação, Deus estaria se transformando, então ele não seria mais, ele seria instável. Nós não sabemos no que ele vai se transformar quando o universo crescer mais um pouco. Então, se Deus é imaterial, então não está sujeito a transformações da matéria. Ele não pode estar aqui dentro. Se Deus é onipotente, então não pode existir nenhum outro superior a ele. E todos, sem exceção, são criados por ele. Então tudo que está aqui dentro desse nosso universo foi criado por Deus. O universo não criou Deus. Se Deus é soberanamente justo e bom, suas leis são divinas, tanto nas pequenas coisas para as grandes. É todo justiça e bondade. Assim, temos também que Deus é infinitamente perfeito, e nenhum ser possui algo que falte em Deus. Então, Deus é único, pois é infinito em suas perfeições, o que não ocorreria se acreditássemos no politeísmo, que tenta ver Deus com os olhos, quando na verdade não temos nem um ponto de comparação capaz de nos permitir idealizar sua aparência, sua forma. Porque nós vamos pensar sempre como seres humanos que somos, né? Nós vamos, como se diz, né? Trazer um velhinho de barba sentado no trono. Eu me lembro até de tanto ouvir isso na igreja que eu pertencia, a igreja evangélica, quando era criança. Fui da igreja católica primeiro, né? Depois evangélica, foi assim. Eu, quando era bem pequeno, eu via nas nuvens um velho barbudo sentado numa cadeira, de tanto ouvir, né, as histórias. Aí eu acabava, a minha imaginação ia longe, aí eu olhava e via, né, eu olhava para a nuvem, via vários formatos, várias formas, né? Aí via Deus sentado lá, um velho barbudo. Assim, o panteísmo cai em contradição em diversos aspectos, e principalmente pelo que Kardec comenta, que não se podem conciliar as propriedades da matéria sem que ele fique rebaixado em nossos pensamentos. Olha, que fantástico, né, Kardec? Como que você vai discutir, se opor a essas questões que Kardec apresentou? Nós não temos condição nenhuma de contradizer isso, porque se o fizermos, estaremos destruindo Deus como Deus e colocando um outro ser mais inteligente do que ele acima. Olha a confusão que vai fazer na nossa cabeça, nas nossas vidas. É por isso que foi importante nós entendermos e acreditarmos na questão número 1, Deus, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Lembra que eu falei lá no início? Precisamos acreditar, precisamos aceitar, precisamos entender essa questão, porque se não acreditarmos em Deus, não podemos seguir adiante, porque cai nessas dúvidas aqui do panteísmo. Essa questão fecha o assunto panteísmo, porque Kardec vai começar já um outro capítulo com elementos gerais do universo, né? Na próxima questão, que é a de número 17. Então, fechamos por aqui o capítulo 1, e eu vou fechar com essa análise de Kardec aqui, que ele colocou na Revista Espírita de outubro de 1863, em Dissertações Espíritas. Se fosse valer do pensamento panteísta, o homem perderia sua individualidade, deixando de existir, e passaríamos a confundir Deus com a natureza e o Criador com a criação. Segundo Kardec, em O Céu e o Inferno, no capítulo 1, o universo seria uma imensa república sem chefe, onde cada um seria chefe, com poderes absolutos. Então vamos buscar esses links. Revista Espírita, outubro de 1863. O Céu e o Inferno, capítulo 1. Tá? A Gênese, capítulo 2. E estamos aqui fechando com a questão 16, essa parte de
de estudos do panteísmo. Tá? E no próximo estudo nós vamos estar falando sobre elementos gerais do universo. Tá? Continue estudando, feche os links durante a semana, faça suas pesquisas. Não fique apenas ouvindo o vídeo, ouvindo e assistindo o vídeo. Pega lá o livro dos Espíritos, lê, chega às suas conclusões, né? Pensa um pouco em tudo que falamos. E aí, nas dúvidas, vai pesquisar nesses links que eu passei para vocês. Né? Tem o NAP Search na internet, que você pode se utilizar para fazer essa pesquisa. Né? Colocar o endereço eletrônico aqui para vocês, aí vocês vão lá pesquisar, que é um programinha muito auxiliador assim, de estudos e análise, né? A Federação deixou livre para a gente fazer uso, ele é ecumênico, né? Então é só a gente procurar, mas no final ele traz uma relação de livros espíritas para a gente pesquisar, tá ok? Então que Jesus esteja sempre abençoando a todos, iluminando seus corações. Até a próxima.